Banda gira, salve, salve. Quem for chegando vai dando aquele saravá, vai dando aquele boa noite. Agora, oficialmente, nosso terceiro dia aí, dessa jornada até chegar no dia 21. Lembrando, no dia 21 você vai concorrer a um assentamento. Para isso você precisa digitar a palavra assentamento, tá? Só fazer isso, que aí o resto a gente vai se encarregar. Então, fiz um treino aí hoje à tarde, fiz um treino aí no outro dia, ontem. Então você já sabe como que a coisa vai funcionar. Boa noite, Caroline, Guilherme. Sejam todos bem-vindos. Daniel já está na área aí. Salve, Arthur. Gabi tá por aí também. Vamos clicar. Clica aí no coração. E se você ainda não está no grupo de tronqueiras e assentamentos, deixa o seu... Escreve aí a palavra assentamento. Certo? Não vou ficar enrolando hoje não. Quero ser bem cirúrgico no assunto. E é bom porque vai dar liga já com exatamente algo que aconteceu agora há pouco. Eu estava atendendo uma pessoa com jogo de Exu, e a pessoa, é muito comum isso, tá? As pessoas vêm jogar e elas têm queixas do terreiro onde elas estão, do terreiro onde elas saíram. Me fala aqui uma pessoa que nunca ficou descontente com o terreiro. Me fala aqui vocês. Ou do terreiro que estava, ou do terreiro que está. Por quê? Bota uma coisa na cabeça. Lugares têm problema. Lugares dão problema. Pessoas dão problemas. Não existe lugar perfeito. Não existe lugar que não vai ter problema. O que existe é a tentativa de amortecer ou amortizar esses problemas. O que existe é a tentativa de sempre criar um alinhamento para diminuir o problema. E por que eu estou dizendo isso? O tema de hoje da live é a difícil relação com o assentamento, que é quando você sai de um lugar, você sai de um terreiro, você sai de uma casa e você levou o seu assentamento para sua casa, só que ao invés de você olhar para o assentamento e você identificar que algo que está ali foi feito em função de uma força, você olha para aquele assentamento e só lembra do lugar, só lembra das pessoas. Tem gente que acaba dispensando assentamento por causa disso. Tem gente que acaba despachando assentamento porque não consegue desvincular o assentamento do local, o assentamento da pessoa, o assentamento da situação. Gente, despachar um assentamento é só quando, de alguma forma, ele foi comprometido. Seja pela mão de quem fez, seja por alguma ocorrência, mas assim, uma a cada 10 vezes isso acontece só. Então, um assentamento, ele não pode ser a representação de outra pessoa. Por isso que ele tem que ser totalmente exclusivo, personalizado, encantado. E isso tem que ser feito baseado naquilo que você quer. E não no local onde você está. Não onde você acredita que é o local que não vai te dar problema. De alguma forma, em todo local, você vai ter um tipo de problema. Você vai ter um tipo de dificuldade, seja de convivência, seja no operacional. Todo local vai ter alguma coisa que você não concorda. Porque um terreiro, um lupango, uma casa, um ebé, não é um local para ser aquele local que vai ser 100% tudo que você faz, e acredita. Não, pelo contrário. Casas espirituais são locais de divergência. Só que a gente tem muita dificuldade em crescer na divergência. A gente tem muita dificuldade de crescer com a diferença. Só que quando as diferenças são somadas, você tem aí
um outro patamar de trabalho, de participação, de elaboração e de contribuição também. Por que que panela dá muito defeito? Por que que panela dentro de terreiro, panelinha mesmo das pessoas, dá muito problema? Porque, teoricamente, a panela ali vai se configurar de pessoas que acreditam que tem uma afinidade ímpar. Mas, na verdade, são coisas superficiais. E aí começa aquele movimento de vou me juntar com fulano para falar de Beltrano. Então, se você quer aprender a como montar um assentamento, como fundamentar, fazer literalmente, se necessário, um caminho solo, escreve a palavra assentamento aqui. No dia 21 eu vou estar ministrando a aula gratuita, que é uma aula introdutória ao conteúdo de assentamento. E no dia 21 você vai estar concorrendo a um assentamento que eu vou fazer aqui, de preferência com a sua companhia, e que esse assentamento não seja a representação da minha pessoa. Esse assentamento tem que ser a representação daquilo que você quer para o seu caminho espiritual, para a sua jornada. Tudo que você faz na espiritualidade tem que ser linkado, tem que ser ancorado com um motivo. E esse motivo não pode ser sobre locais, não pode ser sobre pessoas. Tem que ser absolutamente sobre o seu caminho, certo? Deixa eu ver aqui. E aí, no dia 21, você vai poder participar da aula, é uma aula gratuita. Vou falar mais, vou aprofundar mais. Essa semana é só o esquenta. Vou pedir para vocês, bate o dedo aí no coração, compartilha se puder. Tata, esse fundamento de assentamento mais voltado para a Umbanda, de onde vem? Guilherme, o lance não é de onde vem. O lance é entender que a Umbanda, ela é cercada, ela é permeada por uma cultura mais banto. E os bantos, eles têm por costume de assentar os seus antepassados, de criar um culto no formato de assentamento aos seus antepassados. É por isso que a ideia inicial de assentamento vem do culto familiar. Só que hoje, muitas vezes, a gente não tem a oportunidade de assentar um familiar. Assenta alguém que você tenha uma proximidade. Quando essa relação se dá por ancestralidade, é super mais viável. Então, há uma necessidade do quê? De entendimento. E esse entendimento é baseado no ponto onde a cultura que envolve a Umbanda prevalece, que é a cultura banto, tá? Então, isso dentro da Umbanda, porque assim, quando você fala de Umbanda aqui para mim, eu tenho certeza que você não está falando daquela coisa piegas de 1908 para frente, tá? Tenho certeza que você não está falando disso. Que você está falando da Umbanda como um movimento que antecede 1908 e que vai ter influência da cabula, vai ter influência da macumba, vai ter influência dos candomblés e assim por diante. Certo? Muito obrigado pela sua pergunta, Guilherme. Ai, Jorge, mas eu sou uma pessoa que eu acredito na Umbanda de 1908 do Zélio. Então, aí a gente vai entrar num debate histórico, filosófico, cultural, mas é um tanto quanto limitante você ter uma crença de uma Umbanda a partir de 1908, tá? Porque ela é tão complexa, ela é tão gigante, que essa história contada com enredo de gente feliz é uma história que serviu durante muito tempo, mas não tem motivos para servir mais hoje em dia. Em absoluto não tem motivos, certo? Pelo contrário, essa Umbanda é uma Umbanda que vai pregar a ideia de um preto velho totalmente serviçal, que vai pregar a ideia de uma não africanidade e assim por diante. Essa Umbanda, ela é o puro suco do colonialismo branco eurocêntrico. Então, cuidado.
com a referência de base de onde você está tirando. Ai, Jorge, você está ferindo a minha crença. Que bom, eu poderia estar ferindo você, né? Mas se feriu só a sua crença, é só você não levar para o lado pessoal, você ter maturidade para ouvir, você debruçar sobre materiais de responsabilidade, históricos, geográficos, para você construir o seu sistema de crença. Tudo bem? É isso. Acho que não tem como ser mais direto do que isso, certo? Então, vamos fazer mais um treino. Dia 21 vai estar valendo, é o treino oficial. A partir de agora, vocês têm aí 1 minuto para escrever a palavra assentamento. Quanto mais você escreve, mais o aplicativo que a gente vai usar, ele vai fazer a identificação e a quantidade. Então, se você recebeu o link já, ou vai receber, você vai receber um link, ele vai te direcionar para um cadastro, do cadastro ele vai te direcionar para o grupo do WhatsApp. No dia 21, você vai ter 3 momentos para você participar, porque esses 3 momentos serão somados. E aí, quanto mais você escreve a palavra assentamento, mais você vai estar aumentando a sua chance de participar. Temos aí 30 segundos, perguntas podem ser feitas na caixinha, porque com a quantidade de gente, as perguntas vão subindo. Certo? Maravilha? 15 segundos. Isso aí, vocês estão bem. Dia 21 vocês vão ter um bom resultado, né? Vai ser super competitivo e deu. Maravilha. Vamos lá, vai. Eu trabalhava como entidade da Quimbanda. Como é que você trabalhava como entidade da Quimbanda se você não é iniciado? Ou você é? Porque se você é iniciado faz sentido. Se você não é... Porque a última coisa que uma entidade quimbandeira vai falar é que ela é da Quimbanda. Certo? Então não tem esse negócio... tem uma figura aí polêmica no meio, polêmica no sentido da quantidade da excremência medíocre que tem, que é aquela figurinha que agora fica fazendo desenho pictografado por inteligência artificial, né? É o puro suco do chorume. Teve uma época que ele entrou nesse embate, porque eu trabalho com caboclo quimbandeiro. Amigo, se você não é iniciado, você não vai, você nem conhece família de caboclo quimbandeiro para estar enchendo a boca para falar. Se eu perguntar aqui, você pode falar a entidade que for, se eu perguntar aqui, me fala então o nome de 7 linhas de caboclo quimbandeiro, vai falhar miseravelmente. Miseravelmente. Eu sei disso. Então não tem esse negócio, eu vou trabalhar como entidade da Quimbanda e vou para a Umbanda, ela deixa de se apresentar. Tem muita entidade na Umbanda que é da Quimbanda e sabe por quê? Exatamente por causa disso. Exatamente por causa desse tipo de situação. A galera gosta de bater a mão no peito e falar que eu trabalho como entidade. No frigir dos ovos, se apertar, Quimbanda não funciona assim, tá? Quimbanda não opera desse jeito. Vamos lá. Um assentamento feito para um espaço, um terreiro é válido? É válido, porque um assentamento feito para um lugar, ele segue uma lógica do quê? De coletivo. E quando ele segue essa lógica, ele vai ser direcionado para esse coletivo de alguma forma. Ele vai cumprir algum aspecto, ele vai ter um processo funcional para o coletivo. É válido também, mesma coisa, sabendo fazer, não tem problema. Eu posso incorporar em casa? Estou sem casa no momento. Poder pode, a pergunta é só para que você vai incorporar. Porque se for incorporar para entidade ficar batendo papo, né? Que é uma coisa assim, tipo, fora do contexto. Eu vou incorporar porque eu vou atender alguém. Até aí tudo bem, todo mundo dos mais antigos que
Hoje tem casa que enche a boca para falar que não pode incorporar em casa, começou incorporando em casa. Então, esse pinguinho no i precisa ser colocado de forma real. Agora precisa ter um motivo, precisa ter uma importância. Agora, eu não tenho nada para fazer, eu vou incorporar. Aí é desnecessário, aí eu não recomendo. Tá? Tudo na espiritualidade tem que ter um porquê e um para quê. Se está falhando o porquê e o para quê, estamos errando. Quando se tem a necessidade de assentar mais de um Exu e uma Pombogira? Quase nunca. Porque não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. É melhor um assentamento bem feito do que 10 panelinhas furadas. E quando eu falo de panelinha furada, o pessoal gosta da quantidade. O pessoal se apega à quantidade, como se essa quantidade fosse um sinônimo de força. E não é. Não é, pelo contrário. Quanto mais assentamento você tiver, mais vai diluir a tua capacidade de trabalho, maior vai ser o seu gasto energético. E assim por diante. Bem direcionado, bem pontual, é extremamente funcional. Mais do que isso, vai pegar para outro lado. Tá? Até a questão de assentar o casal. Não é uma coisa assim, se eu vou fazer um, eu tenho já que fazer o outro. Não, não tem não. Assentamento necessita de manutenção? Se sim, como funciona? Sim. Isso é um dos tópicos principais lá do conteúdo completo, de tronqueiras e assentamento. Por quê? Tudo aquilo que você dá vida, você tem que manter essa vida. Então, criar uma tronqueira, criar um assentamento demanda de manutenção, demanda de tempo, demanda de energia, demanda de alimentação. Lembra, tudo que eu alimento cresce de alguma forma. Então, essa manutenção, ela implica em alguns tópicos. E aí, no dia 21, eu vou começar a introduzir nessa direção. Vamos lá. Um Ogã atabaqueiro precisa ter um Exu assentado ou tem algum ritual para os atabaques? Vamos lá. Primeiro, é importante diferenciar dentro do conceito, tá? O atabaqueiro, ele se perpetuou na Umbanda. Por quê? O Ogã é cargo no Candomblé. E esse cargo, ele não se resume apenas ao tambor. E eu não estou colocando esse apenas diminuindo, porque o cargo envolve mais coisas. E sim, no Candomblé, tradicionalmente, os atabaques passam por rituais de alimentação, de deitada, entre outras coisas. Porque o couro é vivo. O couro é vivo. Tá? Então, na Umbanda, se criou uma convenção meio de apelido, mas nem todo atabaqueiro é Ogã. Não foi suspenso, não foi iniciado. Ao pensar na questão de um assentamento é para a pessoa. Assentamento é para a pessoa. Roupas, couros que de certa forma são encantados, eles obedecem outro tipo de dinâmica, certo? Vamos lá, gente, escreve aí, assentamentos. Se você não está no grupo, você vai ser direcionado para esse grupo. É muito dito que não tem como ter assentamento sem ser pactuado. Isso procede? Não. Isso entra na falácia do somente pessoas especiais, com mão especial, pode fazer um assentamento especial. Isso é total lei do controle. O que vai diferenciar um assentamento, a feitura de um assentamento para um pactuado e para um não pactuado? Um assentamento de um pactuado. O assentamento é o vínculo do pacto. O assentamento é o vínculo do pacto. O assentamento representa, entre outras coisas, a materialidade do pacto. Tanto que quando você alimenta o assentamento, você está alimentando o pacto.
Para o não iniciado, o assentamento ele vai ser personalizado, atendendo a uma necessidade ou atendendo a uma das especializações que aquela linha trabalha. É assim que funciona na prática. Agora, essa ideia, só eu que sou especial, sacerdote, plus master, de não sei o que, é igual a erva, né? Ah, porque só eu posso manipular tal erva. Ah, então quer dizer que se plantar ela na terra, ela só vai crescer no seu quintal, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. Vamos lá, escreve aí assentamento. Cataruzzi. Além do assentamento nas panelas, alguidares e vaso, quais outras formas de se estruturar? Eu não lembro se subiu o conteúdo de assentamento natural, que é quando você faz ele na boca da árvore e faz ele enterrado. E outra forma também é fora da boca da árvore, quando você faz ele direto no chão. Ele nasce direto no buraco no chão. E aí geralmente tem alguma coisa, alguma armaria, alguma ferramenta que faz o ponto ali de conexão. Certo? Então essas são outras opções também. Olha lá, tá vendo? A pergunta é boa, só que é isso que a gente constrói, de saber quando está ouvindo um iniciado e quando está ouvindo um não iniciado. Tata, boa noite. Se a Quimbanda é o culto a Exu Pombogira, você tem como um preto velho também trabalhar? Sim, a Quimbanda é a ciência de Exu e Pombogira, e dentro dessa ciência, dentro desse reino, dentro desse universo, também há outras entidades, pretos velhos, caboclos, marinheiros, boiadeiros e assim por diante. Ah, mas qual é a diferença de uma entidade da Umbanda para uma entidade da Quimbanda? Nenhuma, porque para nós a entidade passa pela Umbanda, mas o ponto de partida dela é dentro dos reinos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como saber que a Umbanda, a Quimbanda é realmente uma religião para mim? Primeiro, a Quimbanda não é uma religião, tá? Ela pode ser considerada um processo filosófico, espiritual, mas ela não é uma religião. A Quimbanda não vai ficar enchendo o seu saco, pegando no seu pé, para que você cultue um Deus único ou um panteão de deuses. Ela não faz isso. A Quimbanda diz respeito ao culto dos ancestrais e dos nossos honrados mortos. Então começa assim, a Quimbanda não é uma religião. A Umbanda, ela, por influência de uma mescla de culturas, ela vai querer se apresentar nesse teor. Deveria não, porque 90% do que está nela é Banto, não é Yorubá. Só que como os Yorubás, de certa forma, foram a última corrente de influência, acabou pegando algumas coisas, tá? Sobre qual sistema vai ser bom para você, tudo vai ser uma questão de vivência, de participação, de experiência, porque não tem como eu falar para você, olha, a Quimbanda vai ser boa. A Quimbanda, para mim, ela é excelente. Ela é a joia da coroa. Ela é o que espiritualmente faz meu olho brilhar, para mim. Eu sou apaixonado pela Quimbanda, então me torno até suspeito para falar. Gosto do que fizeram com a Umbanda, desse emporcamento dos últimos anos? Não gosto. Mas estamos aí, certo? Se você ainda não está no nosso grupo, escreve aqui a palavra assentamento. Vale lembrar que no dia você vai estar concorrendo a um assentamento e você já pode começar a treinar agora. Vou dar mais 1 minuto para você. Quanto mais você escrever a palavra assentamento, maior vai ser a sua chance de estar concorrendo ao assentamento que vai estar valendo no dia da aula, no dia 21. Certo? E tem outro lado da moeda, né? Escrevam aqui assentamento, tá valendo 1 minuto, já vou responder essa pergunta. E aí já passo para outra pergunta. Vamos lá. Maravilha.
Isso aí, você fazendo isso no dia 21, você vai ver que a gente vai estar usando um aplicativo para fazer o quê? A quantidade, para numerar a quantidade de pessoas que vão estar escrevendo a palavra assentamento, certo? E aí, quanto mais você escreve, maior a sua chance. Sinto que a minha vida não flui na Umbanda. Tem várias coisas, pode ser a Umbanda, pode ser o terreiro, pode ser o lugar, pode. E aí você vai ter que literalmente respirar outros ares. Tem uma pergunta aqui. Essa eu vou até fazer questão de voltar. Boa noite, Tata. Por que entrar para a Quimbanda? A pergunta é, por que não entrar? Quimbanda é um caminho de resistência. Quimbanda é o caminho da faca. A Quimbanda, ela é o caminho que te ensina a ficar de pé, ao invés de querer ficar te ensinando a ajoelhar e bater cabeça. A Quimbanda é o caminho que o tempo inteiro vai combater a servidão, vai combater aquela ideia de que você tem que prestar reverência às pessoas com a tua cara no chão ou com o teu joelho no chão. A Quimbanda, como o caminho da faca, é a faca que alimenta, ataca, defende, caça, busca, constrói, destrói. Então eu posso passar a noite inteira aqui enumerando o porquê entrar na Quimbanda, mas eu gosto de fazer pergunta em cima de pergunta, né? Por que não entrar? Por que não verificar se você tem caminho na Quimbanda? Faz mais sentido para mim. Parará, parará. A manutenção dos assentamentos serão através de sangue verde ou através de animais? Ambos. Eu vou ensinar ambos, porque não dá para agradar gregos e troianos, e eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Então eu ensino a fazer no verde, na folha, e ensino a fazer no vermelho. Só que fala, mas no vermelho eu não tenho mão de faca. Você não vai cortar. Eu vou te ensinar a fazer um modelo que você não vai cortar, certo? Você não precisa se preocupar em ter ou não mão de faca. Você vai usar o vermelho vivo, mas sem cortar. Isso direto no curso, tá? Direto no curso, pode ter certeza. Isso mudou a vida de muita gente. Oxi! Como escolher a Quimbanda se dizem que tem que ser convidada? Maçonaria agora, né? Ai, que não dá nem para juntar isso. Não tem que ser convidado, você tem que ter caminho. E o caminho você vai ver através de um oráculo, tá? Não tem essa que tem que ser convidado. Não é assim que a banda toca, não. Pode ficar tranquilo. Parará, parará. Sim, Tata, concordo, mas é muito difícil encontrar uma casa de Quimbanda para seguir ou conhecer, até mesmo. Uma vez uma pessoa que saiu da confraria, ela virou para mim e falou assim, eu não vou dar continuidade aí no Lupango, porque é muito longe. E realmente, só que aqui no Lupango nós temos pessoas que vêm de cidades do entorno, que vêm de São Paulo, vêm do Rio de Janeiro, vêm do Rio Grande do Norte, vêm de Fortaleza, vêm do Rio Grande do Sul. Às vezes a gente quer a comodidade de um terreiro que esteja ao alcance dos pés. E nem tudo que está perto do pé vai ser bom para as mãos, vai ser bom para a cabeça. Então, muitas vezes vai demandar de um esforço também. E a busca, né? Fazer um processo de peneira aí nessa busca. Senhores, amanhã eu prometo que eu volto. Hoje, um pouco mais rapidinho, eu tô com um fiozinho de dor de cabeça e eu me conheço, se eu continuar nessa luz que eu passei o dia inteiro nela, vai virar uma enxaqueca daquelas. Então hoje eu vou pedir licença a vocês. Escreve aqui a palavra assentamento, para no dia 21 você estar concorrendo a um assentamento que eu vou fazer para você e junto com você. Estamos combinado? Amanhã às 20 horas eu estou de volta, amanhã meu dia vai ter outro fluxo de atividade. Hoje vou cuidar aí do cabeção, para isso não virar uma enxaqueca, porque enxaqueca ninguém merece. Combinado? Senhores, banda gira.